Hoje é segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. São 9 horas e 20 minutos. O escriba vinha pela Cardeal Arco Verde e vem sempre parafraseando as laterais a ver como a vida em São Paulo começa. E vinham lá uns carregadores de lixo, aquelas criaturas fenomenais que se metem entre os varais de uma carroça com pneus velhos, fingindo-se de quadrúpedes e levando os restos de São Paulo aos lixões e aos depósitos, porque lixo de rico dá dinheiro. O escriba não é rico, mas tem uma imagenzinha em metal que recolheu em Nova York há uns 20 anos atrás. É uma criaturazinha que tem olhos brilhosos. Liga-se a tomada, ela acende os olhos e a criatura estava fumando um cachimbo, fumando um cachimbo. O cachimbo, na verdade, era um isqueiro descartável ou um isqueiro disfarçado. Colocava-se o cigarro ali, ele acendia a cigarrilha a quem quisesse fumá-la. E o escriba carregou isso em Nova York, um bairro granfino. São Paulo tem coisas muito importantes. Televisões que funcionam, computadores antigos que funcionam ainda com um quebra-galho qualquer e uma porção de coisas. O escriba defendeu anos e anos e anos atrás uma criatura ilustre, em relação à qual havia uma fita cassete jogada no lixão. É um trabalho terrível, aquela fita cassete. Hoje há USB, aqueles carregadores mínimos que são jogados fora, contém às vezes segredos importantes. Bem, mas deixamos de lado aquilo que impressionou o escriba hoje quando vinha vindo e vamos pensar em Carolina de Jesus. Carolina de Jesus carregava restos de alimentos e de papelão para os lixões e se tornou uma grande escritora negra. Ficou durante algum tempo nas reportagens de literatos que São Paulo e o Brasil produziam, depois sumiu, morreu e não foi à Academia Brasileira de Letras, mas hoje teria ido. Os descendentes estão por aí, herdeiros de Carolina de Jesus, uma grande escritora negra, não, uma grande escritora brasileira. Falando nesse pessoal heróico que carrega essas carroças pelos aclives e declives de São Paulo, o escrivinhador outro dia pensou em entrevistar um deles, ou uma delas, porque há mulheres também fazendo esse tipo de esforço. O escrivinhador Paulo Sérgio percebe às vezes a musculatura dessa gente toda, das pernas e dos braços, principalmente das pernas, porque são muito fortes e desesperados, às vezes puxando aquilo durante 5, 6, 10 quilômetros, a ganhar 10 ou 12 reais pelo carregamento que fazem. De vez em quando passa um desses lixeiros por aí. E este antigo escrivinhador pensa com certeza em entrevistá-lo para ver como ele faz. É acompanhado sempre por uma cadela, magrinha, esquelética, mas não por fome não, porque é bem alimentada.
Ela é magra porque faz muito exercício com o dono durante dias e dias em que ela o protege, porque o dono precisa dormir. Às vezes ele se acolhe ou se protege debaixo da carroça e a cadela fica ali esperta a defender os guardados dos ladrões e bandidos, porque há até ladrão de carroça de lixeiro em São Paulo. E o escriba vinha pensando nisso tudo quando viu aquele carregador de lixo esforçando-se numa das ladeiras da Cardeal Arco Verde. Um herói, com certeza. Mereceria ser vacinado com prioridade. O desafio deveria ser o seguinte: os pobres, miseráveis e desvalidos em primeiro lugar. Os bem protegidos pela fortuna ou pelo equilíbrio em outro diapasão menos primário ou menos primacial. E se diria que o escriba é comunista. É de esquerda em função de pleitear uma consequência dessa natureza. Em outros termos, o miserável primeiro, o bem nutrido depois, se possível todos juntos, disputando o espaço na corrida pela vacina protetora contra o vírus que ainda está atuando por aí, com as academias físicas abertas, com as cervejarias funcionando, com o pessoal pululando nas ruas. Parece que querem mesmo ser inoculados em função da teoria correspondente à imunização do rebanho, como se faz com bois nos arrebaldes ou nos arrabaldes da São Paulo capital, nas sitiolas existentes por aí. Enfim, o escriba chegou e não está a ler o Jornal do Dia, porque o Jornal do Dia é o Estadão, a maior provocação de eventual disputa entre Dione e Paulo Sérgio é o Jornal do Dia, porque o Paulo Sérgio furta o Estadão da Dione e ela fica desesperada: se você levar o meu jornal de manhã, eu bato em você na volta. Então, às vezes o Paulo Sérgio de Fernandes vem ao trabalho de bermudas e se paramenta da cintura para cima e precisa pedir um jornal porque não fica bem mostrar as pernas embaixo da mesa. E esse Estadão aqui é da semana passada, serve apenas de proteção. Por isso, não se surpreendam se de repente o Paulo Sérgio começa a comentar uma notícia do domingo da segunda-feira antepassados a esta que começa agora, mas ele faz esforço para não cometer esse erro, que é um erro palmar no capítulo da comunicação. Vamos encerrar essa crônica, que é muito rápida, porque há muita coisa a fazer e o escriba, aos 85 anos, é um criminalista que precisa ganhar ainda para viver. Então, essa nossa comunicação na parte da manhã tem que ser rápida, até mesmo porque a Dione não reclama só do jornal, reclama também de dinheiro. Precisa levar dinheiro para casa. Faz parte das coisas da vida. Apenas para encerrar esta crônica agora, de forma mais séria,
O Escriba ontem fez uma comunicação curta com seu dileto amigo Roberto Elmanto. É preciso mandar também alguma coisa a Thales Castelo Branco, que está descansando um pouco lá em Campinas, mas o Paulo Sérgio tentou mandar um recado curto a Roberto Delmanto e comentar alguma coisa respeitante ao Supremo Tribunal Federal, sempre com o maior respeito, e tentou escrever alguma coisa respeitante ao ministro-presidente, ministro Fux, e não conseguiu, porque toda vez em que o Paulo Sérgio tem dedos grossos, escrevia Fux, saía fui ou fio. Tentou Paulo Sérgio umas 20 vezes, todas as formas possíveis, com todos os dedos, e não saía Fux, saía fui. E isto lembrou ao Paulo Sérgio uma oportunidade em que defendeu alguém, faz muitos anos isso, muitos anos, era importante, ele tinha clientes importantes ao tempo, e aquilo tinha relação com alguma coisa que se ligava a um expediente relativo a uma espécie de licitação de um órgão público que havia contratado uma empresa. Esta empresa era encarregada de, ainda no início das comunicações eletrônicas mais sofisticadas, a empresa era encarregada de captar, separar e mandar aos órgãos de segurança aquelas nomenclaturas ou aquelas palavras que poderiam representar eventualmente uma ameaça à segurança da instituição, que poderia ser até uma Câmara de Vereadores de segundo posto, ou de terceiro ou quarto graus, poderia ser a título de exemplificação ou de não especificação dos destinatários, uma câmarazinha pequenina no município qualquer. Então, se aparecesse a palavra bomba, o sistema recolhia a palavra bomba e já mandava aos órgãos de investigação, porque poderia ser uma ameaça àquela instituição de caráter público. E, curiosamente, isto impressionou o cérebro deste escriba. Toda vez que vai escrever alguma coisa que possa constituir segredo profissional, as células, as sinapses do escriba o alertam, acende-se uma luz vermelha, e o escriba começa a pensar, de repente, esta crônica aqui, ou esta manifestação escrita no celular, vai parar a um órgão de espionagem. E lá um James Bond brasileiro vai dizer, isto aqui é uma ameaça à instituição. E não se perturbem os destinatários desta crônica muito rápida e evidentemente improvisada, porque o escriba não tem tempo de classificar as coisas num sentido muito hermético. As ideias vêm vindo como vêm, sem censura qualquer. Então não se impressionam os destinatários desta manifestação da parte da manhã com a afirmativa de que o escriba queria colocar no celular Fux, 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 e não consegue, porque tem um ministro que é respeitabilíssimo, respeitadíssimo por este escriturário de direito penal. O ministro não se surpreenda com isso, mas o escriba não consegue escrever o nome dele. Tentou 12, 15 vezes. O defeito deve ser deste celular do escriba, porque 20, 30 vezes o escriba tentou Fux e sai fui ou fio. Dentro dessa perspectiva, começando a segunda-feira até num sentido bem alegre, jovial, porque os problemas ainda não começaram. Quando os problemas não começaram,
a criatura vem com uma certa dose de alegria quando o sol aparece e não há nuvens no céu. Não se impressionem, vamos trabalhar. Hoje o escriba não há de tocar piano, porque se tocar vem aí uma ópera de Wagner e aí o dia desempenha mal, porque hão de afirmar que o escriba não é comunista, mas é nazista. Isso sem referência alguma ao carregador de lixo ou à Carolina de Jesus. E lá nave vá.